Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. No capítulo 4, Paulo procurou demonstrar que o amor é parte da vida cristã, não é verdade? Na verdade, ele procurou demonstrar, e foi feliz nisso, demonstrar que o amor é a vida cristã. E por isso agora ele começa o versículo capítulo 5, para reforçar a narrativa, e por isso que a primeira palavra do versículo 1 é, portanto. Ele está concluindo aquela ideia, que ele falou que o amor, né, que é a unidade, e por que você tem que buscar ser santo, porque você tem que buscar algumas coisas, é porque você ama, é porque também você foi amado. O versículo 4:32 diz que porque Deus nos perdoou, Ele nos amou. Então agora começa um portanto, ele está começando a desenvolver, ou começa a reforçar tudo aquilo que ele já falou. Apenas 2 versículos hoje, versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Oremos. Obrigado pela tua santa palavra, Deus. Agora que chegamos diante de ti, que o Senhor venha iluminar nossa mente e coração, para que possamos compreender e viver essa santa e bendita palavra que é alimento para nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já percebeu que as crianças tentam imitar os pais, os adultos, de modo geral? Eu sei que você talvez não tenha filho, né? Mas sabe como uma criança age? Tem sobrinho, tem um vizinho, que já teve relacionamento com uma criança, sabe? Como ele tenta imitar adulto. Uns cientistas fizeram uma pesquisa sobre isso. Eles selecionaram algumas bebês, aleatoriamente, com 14 meses de vida, e colocaram diante de alguns adultos, que não eram nem parentes, mas apenas adultos. E os adultos começaram a fazer, assim, mexer a mão, e a criança automaticamente tentia mexer a mão também. Eles batiam um pé, as crianças automaticamente mexiam os pés. E diz os cientistas, e eu acredito, porque Deus, ao nos criar, colocou algo dele dentro de nós também, que isso é uma questão neurológica. Quando um adulto mexe aqui, a mão, a parte do cérebro da criança, foi analisado isso, que é responsável por mexer a mão, também ativava. E os pés, a mesma coisa. E não é só no modo de agir também, mas o próprio falar. As crianças aprendem como? Ouvindo os adultos falarem. Larga uma criança sem alguém para falar perto dela, não precisa nem falar assim, diga assim, mas apenas falar. Ela ouve e repetem. As crianças são os mínimos papagaios mais desenvolvidos, né? Com o tempo vai aprendendo a fazer melhor essas questões. Mas, do modo geral, isso não é visto só apenas em crianças. Adultos também têm essas questões. Já tem alguns experimentos aí que... Eu estava vendo uma pegadinha do Silvio Santos esses dias aí, onde colocaram alguém que começou... Toda vez que apitava um negócio, alguém se levantava. E tinha um monte de gente que não sabia o que era. Um se levantou. Começou a olhar aquilo. Daqui a pouco, o outro se levantou também. E assim vai. Esse é um experimento que já foi feito várias vezes. À medida que você vê alguém fazendo, você procura replicar. Mesmo inconsciente, você faz. Isso é, imitando certas pessoas, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. O versículo que nós lemos aqui, Paulo dá uma ordem, que nós devemos fazer a mesma coisa. Só que o nosso referencial não é mais um adulto, mas é o próprio Deus. Portanto, quer dizer, diante de tudo que eu falei, mostrando que o amor é a essência, o amor é a vida cristã, portanto, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores. Quando Paulo escreveu essa carta, havia alguns eruditos gregos e romanos que também, nas suas ideias moralistas, eles colocavam sobre o referencial imitar os deuses. O referencial deles era buscar uma inspiração divina para o imitar. Logo, o que Paulo está falando aqui não era algo extraordinário para os ouvidos dos efésios, e nem para aquele contexto. O único problema desses moralistas é que eles não conseguiam apontar um Deus diferente do deles. Porque, diferente dos deuses da mitologia grega e romana, o nosso Deus é um Deus que não apenas é um referencial distante, ele é alguém que, por amor, veio e se entregou por nós. Por amor, Deus Pai envia o Filho. Por amor, Deus Filho vem nos salvar. E por amor, Deus o Santo Espírito mora em nós. Isso sem procurar nada em troca. Porque veja, o que nós fizemos para merecer o amor de Deus?
Nada. Dentro da mitologia grega e romana, você vai perceber que todos eles, para ter uma bênção do Deus, entre aspas, deles, era preciso algum sacrifício. Coisa que nós não precisamos fazer, que nós recebemos pela graça. Paulo ilustra isso, capítulo 1 e 2. E essa ideia de falar de imitar a Deus não é nova também na própria palavra de Deus. Vanessa, por favor, Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45. Levítico está na Bíblia assim, gente. Eu sei que vocês não lembram, mas está lá. Levítico 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. O 45 agora, por favor, Vanessa. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Logo, há desde o Antigo Testamento uma ordem para nós, como alguém que crê em Deus, de imitá-lo, de buscar a santidade ou a perfeição que está nele. E somente ele tem isso. Mas veja que Paulo, sabendo disso, e nós também sabemos disso, acabei de falar no Tiago 4,8, que isso parece um ponto muito distante de ser alcançado. Não é verdade? Parece eu correndo uma maratona. Nunca chegarei na linha de chegada. Jamais chego lá. Porque é muito distante para mim. Então, buscar a perfeição por lista moralista é impossível. Buscar imitar a Deus por já falei várias vezes sobre Efésios isso, um checklist de obrigações a se fazer, não dá. Deus, por sua graça, no Antigo Testamento, ele colocou alguns pontos que diz Paulo e diz a carta de Hebreus também, que eram sombras do que Deus tinha para nós. Isso é, quando Deus dá os mandamentos, ele está demonstrando uma graça para nos ajudar no trabalho de buscar, ao menos parte dessa desejo que Deus tinha, da criatura refletir a sua imagem e semelhança. Então Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele também sabe que é impossível nós, como pecadores caídos, nós, depois de Gênesis 3, cumprir essa ordem de uma forma que tudo que gera força, que gera... o fruto é apenas de nós mesmos. Que eu decidi hoje imitar a Deus. Acordei, vou imitar a Deus. Eu vou ser como Deus. Na verdade, aquele que disse isso, teve um fim muito trágico. Porque ele quis ser Deus sem estar baseado na força de Deus, que é o próprio Satanás. Então, como nós fazemos isso? Como nós, diante da necessidade de aprender e diante daquilo que Deus colocou dentro de nós como criaturas, de querer ser parecido com o nosso Deus, como nós fazemos isso? Como que nós buscamos isso no dia a dia? Como que nós podemos ou como nós vamos nos mover diariamente para chegar até lá? Sendo que o próprio Senhor Jesus, João capítulo 13, verso 15, diz o seguinte: eu lhes dei, João 13, 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. 2 Coríntios 10, 11, por favor. E o tema de imitação de Jesus Cristo não é novo também, não foi só Jesus que falou. Olha lá como Paulo fala em 2 Coríntios 10, 10, 1. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de 1 Pedro 2, 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. O que eu quero dizer com isso? Há um desejo na palavra de Deus, há um desejo na Trindade de nos demonstrar exemplos para que nós buscamos replicá-los, cumpri-los, vivê-los, para imitar o Deus. Para buscar um ponto na santidade, um ponto no viver que reflita aquilo que Deus é. Por isso que dentro da teologia tem alguns atributos chamados comunicáveis, né? E outros incomunicáveis. Bondade e amor, Deus comunicou a nós quando Ele nos criou. Santidade, busca santidade, menos o desejo de querer ser como Ele também. Então vamos analisar o texto agora, irmãos, para compreendermos o que Paulo nos exorta aqui. Ou como ele faz isso em 2 versículos. Esses 2 versículos são preciosos, vamos perceber. Vamos lá. Ele diz, sejam imitadores de Deus. Não precisa dizer para vocês que o seja é um imperativo, né? Esse sejam aqui não é uma coisa
não é um termo no grego, a ideia de que é agora, mas o seja é um algo contínuo. Ele está pensando não apenas no presente, mas também no futuro. Sejam, entendeu? Pensa assim, um processo que vai acontecendo com o tempo. Sejam imitadores. E a palavra imitadores está na tua Bíblia. Ela tem uma origem parecida com o que nós conhecemos hoje como mímica. A palavra imitadores aí tem uma questão chamada mímica, na raiz grega. Então, sejam alguém que faça mímica de Deus. Alguém que copia Deus. Alguém que busca nele referencial para viver. E ele continua. Como filhos amados. Isso é, porque nós somos filhos amados. Aqui não é que nós amemos Deus, mas é porque Ele nos amou, porque Ele se entregou por nós. Somos filhos amados. Um amor que nós não merecemos. Então, a essência de quem nós somos é filhos amados. Por isso que assim, então, portanto, sejam imitadores de Deus, porque vocês são filhos de Deus. Eu sei que todo mundo que conhece a família vai esperar que os seus filhos sejam parecidos com o pai. Já perguntaram para mim, será que os teus filhos têm chamado a ser pastor? Né? Sim, eu sou contador de profissão. Não se espera que os meus filhos tenham dificuldade com matemática. E, infelizmente, alguns deles têm. Né? Porque espera-se que o filho reflita a essência do pai. Então, se vocês são filhos amados, espero que vocês amem como Deus ama. Sejam imitadores deles. Continua o texto. E, por isso que ele diz, e vivam em amor. Isso é, como filhos amados que são, vivam em amor. A palavra viver em amor aqui, irmãos, ele traz a ideia seguinte. Primeiro ponto, já que você foi amado por Deus, já que eu e você fomos amados por Deus, o que se espera que nós demos em troca? Amemos? Apenas a Deus? Não. Mas porque amamos a Deus, devemos nos esforçar para amar também a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E é por isso que ele fala, vivam em amor. Isso é, o seu estilo de vida, a sua rotina, o seu dia a dia, tem que expressar o amor que você tem e o amor que você recebeu. Por isso que é inconcebível, dentro do contexto de Efésios, entender que numa igreja não há amor. O amor não é sentido emotivo, né, no sentido aqueles apaixonados, assim, não é sentimento. O amor pode ser muito bem resumido na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, onde ele fala sobre as boas obras. Porque assim, dizer que ama a Deus e dizer que teme a Deus, você apenas se igualou a qualquer demônio por aí. Tiago fala isso, é pesado. Tá, eu temo a Deus, beleza, eu adoro a Deus, eu sei quem Deus é. Tranquilo, os demônios também sabem. Então, quer dizer, nesse ponto nós nos igualamos a Ele. O que diferencia o nosso temor e o temor dos demônios a Deus? É porque nós amamos a Deus e ao próximo. Os demônios já não fazem isso. Então, e como que se demonstra o amor? Segundo Tiago nos ensina e segundo o vivo em Cristo quer nos falar. O amor é demonstrado à medida que nós agimos, não falamos. É igual um marido que compra flor toda semana para sua esposa. É muito bonito, é lindo, mas o cara não ajuda a secar uma louça em casa. Ele não tira um momento para ela. Enquanto está em casa, está no celular ou vendo futebol. Não cuida dos seus filhos, não tem um momento de apenas para os filhos. E diz que ama os filhos. Aí ele vem dizer, não, a família é algo mais importante para mim, mas suas práticas não dizem isso. Então, logo, ele não os ama. Porque o amor, segundo a palavra de Deus, não é demonstrado por palavra, não é chegar em cantares e dizer assim, os seus olhos é como as mulas dos maiores reis. Não é isso que tem que dizer. É na prática. Como foi que Deus demonstrou que nos ama? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor mandando seu Filho ao mundo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é, Deus olha para aquele pecador sem a graça dele, longe dele, e o ama. De uma forma que jamais vou conseguir explicar, não queira uma explicação dessa a mim, de uma forma soberana e eletiva, ele ama. Eu mereço? Não. Você merece? Tenho certeza que não. Ok. Vivam em amor. Olha só. E qual o referencial que nós temos de viver como em amor? Como Cristo nos amou. Isso é. Você tem espelho em casa. Você já chegou no espelho assim, olha Cristo, Jesus, tu amou o cara certo. Eu olho para mim no espelho agora, não tinha outra pessoa melhor para tu amar. Sério mesmo. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu não falto culto, eu não falo mal do irmão, eu não roubo, tal.
a pessoa que quis falar isso para Jesus Cristo, eu senti, ei, pera, esse é o teu Deus, não é? Lembra, chegou um jovem rico ou um fariseu, várias vezes, nos encontros de Jesus Cristo, nos evangelhos, um dia iam fazer uma série sobre essa, quando chegaram sobre Jesus, queriam bater no peito, eu faço tal coisa, eu mereço, eu sou muito bom. Como Cristo nos amou? Ele nos amou de uma forma sacrificial, se entregando. O texto continua falando isso. Por alguém que não merecia. Não tem uma gota que Jesus derramou que nós merecíamos. O ar que você respira é imerecido. Mas é porque ele amou, por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Aquele mundo, a palavra é cosmos, não são as pessoas, mas a criação que ele fez. Porque ele amou a criação que ele fez, ele mandou Jesus ao mundo. E através de Jesus Cristo, aqueles que são eleitos dele, abençoa as outras pessoas que não tiveram a graça de ser escolhidos, mas estão no mundo. Porque senão Deus tinha todo o direito de fulminar toda a criação pecadora. Não tinha. Mas ele não o fez. Porque é demonstração da graça e do amor dele. Que é chamado graça comum. Deus estende a graça a todas as pessoas. Até aquela pessoa que vai na internet e fica falando que Deus existe, falando mal dele lá. Deus podia fazer, mas não faz. Ele já demonstrou que ele pode fazer. Já fez com alguns. Mas hoje ele não faz. Isso é. Então quem eu amo? Gente, o alvo do nosso amor tem que ser sempre aquele que não merece. Porque Jesus fosse te amar. Quem te ama, não faz diferença nenhuma. Ter 6 ou ter meia dúzia, o que muda? Amar dentro da igreja, amar os irmãos. Eu amo o grupo de louvor da igreja. Todo mundo juntinho, tudo bonitinho. Mas eu não gosto daquela irmãzinha que canta muito alto, desafinado. Tem essas picuinhas que vão demonstrando que nós realmente não amamos, tem que parar. É isso que Paulo está dizendo. Porque no seu estilo de vida, vivam em amor. E o nosso referencial é como Cristo nos amou. E eu tenho certeza, se você fosse o líder dos 12 apóstolos, você não agiria como Jesus Cristo. Judas não passaria 2 dias, não passaria nem a experiência dos 90 dias. Pedro seria já demitido na primeira reação que ele teve. Mas Deus os amou, Deus nos amou. Em Cristo Jesus nos amou. Olha lá, e como que ele se amou? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus, João 3,16 já falei, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu lembro da versão Ara, tá bom, gente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É conhecido, na minha época de criança eu ouvia nas Bíblias de estudo, que é o versículo áureo da palavra de Deus. Hoje a gente tem discussão, porque eu já estudei um pouco mais, né? Mas está demonstrando aqui que como Deus nos amou, fazendo, vindo, sofrendo, se humilhando, sendo ridicularizado, mas também ressuscitando, enviando, sendo exaltado, derramando, cuidando, preservando. Isso, eu falei vários termos teológicos aqui, na teologia sistemática, tem um livro de 900 páginas. Deus mandou o seu Filho ao mundo, morreu por mim e por você. E aquela morte que foi voluntária, é igual, lembra, tinha uma tipologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, quando Abraão vai entregar Isaac. Quem é que estava ofertando ali? Era Isaac. O filho quis morrer? Não, mas ele obedeceu. Jesus, então, é uma tipologia, não é expressão exata de Jesus Cristo. Jesus não foi apenas enviado, mas ele veio voluntariamente. Olha lá, Tito 2,14, por favor. Olha só que versículo aqui. Ó. Tito 2,14. E ele, a si mesmo, por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade, purificar para si um povo exclusivamente... ele deu a si mesmo, né? Perdão, eu errei. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Esse versículo diz muita coisa. Jesus, ele veio ao mundo, se entregou. Não foi ao Pai que o colocou no altar, mas ele deitou no altar para ser sacrificado, para ser o Cordeiro de Deus, para fazer para ele um povo. E qual é o objetivo disso? Para esse povo praticar as boas obras, para que esse povo vivam em amor, para que esse povo reflitam no seu dia a dia quem o salvou, de quem eles pertencem. Então todos nós fomos chamados para viver, para nos entregar, para ter uma vida onde nós dediquemo-nos
a prática das boas obras. Isso é, vivendo em amor. O importante aqui, um termo agora que vocês têm que entender, diante desse versículo mesmo aqui, em nenhum momento na ordem da redenção, da salvação, o diabo participou. Você entendeu? Quem matou e por que Jesus morreu não foi porque o diabo quis fazer isso. Ele não tem parte na salvação, na redenção. A redenção é divina, é Deus redimindo o seu povo, Deus salvando o seu povo, Deus enviando o seu Filho. E o único motivo que Jesus, seu Filho, foi lá é por causa dos nossos pecados. Não foi para vencer o diabo. O objetivo principal não era vencer o diabo. Era nos resgatar dos nossos pecados. O diabo pensa o seguinte, ele é apenas um figurante na história, a margem da história, que não pode mudar o seu destino. Já está condenado. Então, quando Jesus veio, foi para nos resgatar dos nossos pecados. Nos reconciliar com Deus. Automaticamente, estando em Deus, nós vencemos o diabo, a morte e o pecado. Ok? Entendeu? Vamos lá então. Resumindo que o que o versículo 1 e 2 diz aqui, então, diante desses dois versículos aqui, que finaliza assim, como oferta, Jesus se entregou como oferta, isso é, ele se deu. Tito 2,14. Como sacrifício de aroma agradável a Deus, isso é, a oferta de Jesus voluntária para salvar alguém que não era ele, mas a outros, é agradável a Deus. E esse é o padrão o qual nós temos que viver, como Cristo. Então, quando nós vivemos em amor, tem que ser algo voluntário para abençoar os outros, e isso é agradável a Deus. Isso é satisfatório para o nosso Deus. Deus criou o seu mundo para isso. Vocês não têm ainda, vocês dos casais não têm filhos aqui, mas o Yudinei também não passa por isso. Você tem 2 filhos. Já brigaram algumas vezes. Qual a sensação do pai de ver os filhos não se dando bem? Gente, dá vontade de pegar 2 cabeças e fazer assim, ó. Não faz o menor sentido. Né, meninos? Agora imagine Deus, que salvou a mim, salvou o Frederico, salvou o Ednei, salvou o Alexandre. Com o mesmo amor, com a mesma intensidade, através do mesmo Filho, derramou o mesmo Espírito, e vê que nós não demonstramos amor um pelo outro. Então, o nosso padrão é esse. Mas à medida que eu amo o Frederico, não precisa eu ficar cantando música de amor para ele, trazer presente, não. À medida que eu amo, como 1 Coríntios nos ensina a fazer, 1 Coríntios 13, né? Isso é aroma a Deus. Veja que isso envolve, então, até a própria nossa adoração. Porque a oferta e o sacrifício é símbolo de adoração. Além de oferta, a oferta é para adoração e o sacrifício era para a remissão dos pecados. Então, além de adoração e perdão dos pecados, quando eu faço isso, chega diante de Deus uma coisa agradável. Aí vem aquela música, né? Somos corpos. Aquela música, né? Que eu evito cantar aqui para não ser hipócrita, né? Mas é um alvo que nós temos e é bíblico aquilo. Aquele é o desejo de Deus. Por quê? Deus nos criou para o imitá-lo, para ser como ele. E é natural isso. É natural que os filhos queiram imitar o pai. Você está certo em esperar que os meus filhos tenham algo de mim. Assim como você está certo, quem conhece a Dona Maura, esperar que a Leonara reflita algo da Dona Maura. Não é verdade? Você está certo que as meninas queiram cozinhar como a mãe, lavar roupa como a mãe, estende até a roupa como a mãe. Né? Os filhos fazem mesmas graças, mesmas piadas ruins, como o pastor faz, né? Fazem tudo como o pai. É natural. E é por isso que era necessário nós, Jesus, Deus sabendo de toda a nossa essência, que nós nos tornarmos filhos de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, morreu por nós, ele nos fez filhos. Agora, se você precisa de um referencial para imitar, gente, vou ser sincero, o referencial não sou eu. O referencial é Deus. Você é filho dele. Todos nós temos Deus por Pai, todos nós pertencemos a esse Deus, e todos nós somos que cremos em Senhor Jesus, depositamos nele nossa confiança suficiente para a salvação, somos filhos deles, ok? Ao ser filho dele, nós devemos o imitar. Então, se Deus é santo, nós devemos buscar a santidade. Se Deus ama, nós devemos buscar ser amáveis. Se Deus é bondoso, nós devemos buscar ser bondoso. Deus é compassivo? É. Então, devemos procurar ser compassivos. Isso é ter uma longa tolerância por aqueles que nos irritam. Esse é o nosso alvo, imitar a Deus, porque somos filho dele. Contudo, aqui vem aquilo que o Evangelho nos ensina. Essa ação de imitar a Deus não é uma capacidade natural que nós temos, porque por natureza somos pecadores. Por natureza somos alguém longe de Deus.
Por natureza, somos alguém que quer cada vez nos afastar mais de Deus, e o nosso pai é outro. Ou tomamos por pai outro, depois de Gênesis 3, que é a queda de Adão e Eva. Por isso que é preciso um poder sobrenatural para nos levar, ou para despertar em nós esse desejo de querer imitar Deus. Por isso que o sobrenatural tem que nos tornar filho. Algo que exteriormente não muda nada. Eu continuo bonito como sempre fui. Mas agora eu sou filho de Deus. Sou a mesma pessoa exteriormente. Mas as minhas ações refletem agora Deus, porque eu sou filho dele, eu quero o imitar. Diariamente eu faço para isso. E aqui chegamos então a um ponto que nós devemos meditar. O que é necessário para nós imitar a Deus? O que é necessário para que eu e você possamos ser imitadores de Deus no nosso dia a dia, no nosso relacionamentos, no momento da igreja, no trabalho, faculdade, por aí, na escola? Primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer é conhecer aquele que nós queremos imitar. Não dá para imitar alguém que você não conhece. Pergunta para alguém que imita a voz aí do Bolsonaro, quanto tempo eles ouviram a voz do Bolsonaro para imitar a voz do Bolsonaro? Quanto áudio tem que saturar daquilo para poder reproduzir igualzinho, fala. Hoje o chefe hoje é Lula, Bolsonaro e Silvio Santos, né? Imitação. Quantos que vieram ouvir? Se Deus queria que nos imitássemos Ele, o que Ele fez para nos ajudar nisso? Ele primeiro deu a sua palavra. Ele se revelou através da sua palavra. Existem duas formas que Deus se revela. Romanos capítulo 1 nos diz isso. Primeiro, se revela através da natureza. Toda a criação, você pode olhar, expressa Deus. É natural. Karl Barth já discutia sobre essas questões. Ele dizia que a natureza não pode refletir Deus. Infelizmente, a Bíblia é o contrário dele. A Bíblia reflete Deus. Ela mostra quem é Deus. A criação adora o Senhor. Eu acho que o Salmo 19 fala sobre isso. Onde Deus é adorado por tudo que Ele criou. Só que essa revelação de Deus, que é geral, não é suficiente para me salvar. Logo, precisava de alguma coisa especial, específica para salvar o pecador. Onde está? Está aqui. Deus se revelou. Deus inspirou homens do passado. Deus pegou fatos que Ele usou no passado para mostrar a sua redenção, inspirou homens a escrever e preservou. Veja que a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo inteiro, mais impresso no mundo inteiro, e é o livro mais antigo no mundo inteiro, preservado. Onde tem 40 autores, quase 3.500 anos, por aí, e tem unidade. Se nós fizermos aqui um telefone sem fio, nem isso vai dar certo. Imagine a palavra de Deus que deu certo. Por quê? É preservada pelo próprio Deus. Agora, Deus, para nos ajudar, através da sua graça maravilhosa, Ele deu a sua palavra, os seus mandamentos, sua lei, porque a lei de Deus, os mandamentos são perfeitos. O Salmo 119 fala várias vezes isso, 22 vezes fala isso. Ele usa o alfabeto hebraico para falar isso. 22 vezes ele fala, a lei de Deus é perfeita, é amável, é doce como mel. Por quê? É a expressão da graça de Deus a nós que precisávamos de alguma coisa para entender ou conhecer o nosso Deus. E Ele se expressou de uma forma, primeiro, através da sua palavra. E a palavra de Deus mostra quem Ele é, quer dizer, através do nome dEle, mostra quem Ele é. Se Ele é El Shaddai, Deus é amor. O nome dele é tal coisa. Então, quando fala assim, mostrando a essência de Deus, mostra os seus atributos, isso é, ele é amoroso, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é fiel. A palavra de Deus revela tudo que nós precisamos saber para que nós possamos o imitar. O problema é que nós somos negligentes com essa grande ferramenta que nós temos. O cristão hoje em dia, irmão, falando cristão, tá? Cristão. Ele está tratando a palavra de Deus. Ele tem menos apreço pela palavra de Deus do que pela sua rede social. O Deus dele é o Instagram, é o TikTok, é Snapchat, Facebook, sei lá o que o homem usa, o ser humano usa. Porque a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se isso aqui está guardado 6 dias na semana e é usado 2 horas numa semana inteira, onde está o coração dele então? Está aqui? Na palavra de Deus? Não. E como que vai imitar a Deus se não conhecer? Não é a teologia que te faz conhecer a Deus. É a palavra de Deus. Porque a teologia é subordinada à palavra de Deus. A igreja é subordinada à palavra de Deus. Tudo que nós fizemos tem que ser subordinado à palavra de Deus. E é aqui que Deus expressa a sua vontade, o seu amor. E aqui ele diz o segundo ponto. Que se para conhecer a Deus, para imitá-lo, eu preciso conhecer, eu preciso ler, desfrutar, devorar, caminhar com essa palavra aqui toda hora. Deu tempo, abre o aplicativo, leia um versículo, marca, estude, rabisque a palavra de Deus, viva isso.
Diz Charles Spurgeon que onde uma Bíblia está destruída, ali tem uma alma vivificada, porque a Bíblia é usada. E o segundo ponto é, porque ao conhecer a palavra de Deus, nós conheceremos quem? O Filho de Deus. Não tem como nós imitar a Deus se não nascermos de novo. João 3, Jesus fala a Nicodemo o seguinte: é necessário nascer de novo. Isso é, o meu estado de homem pecador, caído, distante, louco para pecar, embebido em autossatisfação, embriagado de egocentrismo, não consigo imitar a Deus. Porque ele não consegue, o Deus dele é ele mesmo. Para imitar a Deus é preciso então nascer de novo. Se você crê no Senhor Jesus, entregou nele a minha confiança de salvação está depositada no que ele fez, não sacrifico mais, porque ele já sacrificou. E eu recebo essa salvação pela graça. Creio que é um dom que eu não merecia. Você nasceu de novo. Agora, se nasceu de novo, automaticamente o segundo passo é ler a palavra de Deus, conhecer a Deus. O que nós temos que refletir é até que ponto nós nascemos de novo. Até que ponto a igreja realmente, a nossa igreja, você conhece algumas pessoas aí, você conhece igrejas por aí? Até essas igrejas nasceram de novo, que não buscam imitar Jesus Cristo, porque não o conhecem. Nós lemos aqui que o versículo fala que Jesus deu exemplo a nós o imitarmos. Deus deu exemplo a nós imitarmos. Primeiro precisa conhecer a Deus. Segundo, precisa nascer de novo. Isso, para nascer de novo, é preciso conhecer, crer, se arrepender dos seus pecados, através do Filho de Deus. E o terceiro ponto, para a gente imitar a Deus, é preciso viver sobre o poder do Santo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que aplica diariamente isso na nossa vida, que nos convence de que nossas ações não estão refletindo a glória de Deus, que nos mostram quão pecadores nós somos, e quanto aquela intenção que você diz pela boca que é boa, o Espírito Santo fala assim, não é. Você está fazendo para ganhar vantagem sobre o outro. E é por isso que eu senti no coração fortemente, eu tenho que tirar um tempo para orarmos. Se não tivermos cheio do Santo Espírito de Deus, vamos estar cheio de outra coisa. Você pode conhecer a Deus, ler a palavra dele, você pode ser nova criatura. Esses dois pontos são indiscutíveis. E você pode ter o Santo Espírito, porque atualmente ao conhecer a Deus e crer em Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo. Mas se você não buscar o enchimento, o preenchimento, o ser pleno disso, você vai ser cheio de outras coisas. Eu não estou dizendo nem que é diabo, eu estou dizendo que é cheio de você mesmo. Que talvez seja pior, que daí não dá para expulsar. O demônio você expulsa. Agora o teu ego não tem como fazer. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3 que nós devemos pensar nas coisas do alto. Não é só fazer, mas pensar. Isso é, que o nosso ser seja cheio do que é de Deus. E as igrejas reformadas, o presbiteriano de modo geral, parece que esquecem disso. Não se fala que você tem que buscar o Santo Espírito. Enchimento, preenchimento, plenitude. Ore, clame a Deus. Não queira acreditar que as suas forças, as suas qualificações, as suas qualidades, seus dons são suficientes para você imitar a Deus. Não. Tudo que é em mim é suficiente para imitar o diabo. Matar, roubar e destruir. Para isso sou fera. Mas é o Santo Espírito, é o poder dele em nós que nos faz mudar vida, mudar pensamento, mudar ações, mudar desejos. Resumindo aqui então, o que nós precisamos para imitar a Deus? Precisamos viver uma vida devota à Trindade. Conhecer o Deus Pai, nos submeter ao Santo Espírito, ao Deus Filho, e viver no poder do Deus Espírito. Quando eu estava fazendo o Credo da Betel, não sei se você lembrou, a última frase do Credo da Betel é essa frase aqui. Meu irmão, eu fiz aquele credo assim, daqui a pouco acabou aquilo, o negócio me deu assim, vou orar. E eu descobri que, graças a Deus, tem mais pessoas que entendem isso por aí. Eu estou lendo um livro agora que é Devoção Trinitária, de Owen, um puritano. Nós temos que repensar a Trindade. Um dos erros do Billy Graham, Bom Dia Espírito Santo, quem é mesmo? Benihim. Você leram Bom Dia Espírito Santo? Não? Graças a Deus. Deus os livrou disso. Ele fala que nós devemos adorar o Santo Espírito de Deus. Buscar só o Espírito. Não é isso. Nós devemos adorar a Trindade. Conhecer o Deus Pai, o que Ele fez, para o imitar. Ver o que o Deus Filho fez, para o imitar. Só fazemos isso, só conseguimos fazer isso através do poder do Deus Espírito Santo. Queridos, você tem uma ordem, e é muito difícil imitar a Deus. É impossível fazer
se não for através da graça recebida. A graça de conhecer a Deus, a graça de ser salvo em Jesus Cristo e a graça de receber o Santo Espírito de Deus. É alguma coisa que Deus colocou para nós, sabendo nossas dificuldades, e deu, graciosamente. Ele fez assim, ó, está aqui, usufrui. É um presente, é um dom. Não negligencie isso. Busque a pessoa de Deus, busque a Trindade, busque o Pai, Filho e Espírito Santo. Se encha disso. E você vai ver como mais fácil vai ser. Quanto você vai viver sem perceber a imitação de Deus. Onde não vai ser mais apenas uma mímica no espelho, mas vai ser a essência do que você é. Depender e viver para Deus. Amém?